Meu caro ouvinte, algo te incomoda. Você não sabe exatamente o que. Pode ser uma discussão que ficou mal resolvida, uma ansiedade que apareceu sem endereço, um peso no peito que não tem nome. E antes de processar qualquer coisa, antes de sentar, de pensar, de tentar entender, você levanta e começa a limpar a pia, a mesa, o chão, gavetas que não precisavam ser organizadas, roupas que já estavam dobradas, o banheiro que foi limpo 2 dias atrás. Você não decidiu fazer isso. Simplesmente aconteceu. Como se o corpo soubesse algo que a mente ainda não conseguiu formular. Como se organizar o que está em volta fosse a única forma disponível de organizar o que está por dentro. E quando tudo está limpo, quando cada objeto voltou ao seu lugar, quando a casa inteira brilha, algo dentro de você descansa por alguns minutos, às vezes por algumas horas, até que o peso volta e a limpeza recomeça. Bem-vindo ao Reflexos da Consciência. Em 1957, 2 pesquisadores americanos publicaram um estudo sobre comportamento sob estresse que se tornou referência na psicologia. Eles observaram que quando pessoas enfrentam situações emocionalmente intensas que não conseguem resolver diretamente, tendem a redirecionar a energia para ações que podem controlar, limpar, organizar, arrumar, atividades que oferecem resultado visível e imediato num momento em que tudo mais parece fora de alcance. Carl Gustav Jung teria reconhecido esse padrão imediatamente, porque o que está acontecendo ali não é simplesmente uma questão de limpeza, é uma questão de psique. Jung observou que a mente humana busca equilíbrio a qualquer custo. Quando o mundo interno está desorganizado, quando há ansiedade, conflito, emoções não processadas, a psique encontra formas de compensar. E uma das formas mais comuns, mais automáticas e mais subestimadas é organizar o mundo externo. Quando você arruma a casa porque está ansioso, não está sendo neurótico, está fazendo algo profundamente inteligente, está tentando, com as ferramentas que tem, restaurar uma ordem que foi perdida por dentro. O problema é que essa ordem é temporária, porque a pia limpa não resolve a conversa que ficou pendente. A gaveta organizada não processa o medo que te acordou às 3 da manhã. E a casa impecável não substitui o trabalho que só pode ser feito olhando para dentro. Meu caro ouvinte, pense numa situação que provavelmente já aconteceu com você. Você brigou com alguém, ou recebeu uma notícia ruim, ou simplesmente acordou com aquele peso sem nome que às vezes aparece sem ser convidado. E o que você fez? Sentou para refletir? Chorou? Conversou com alguém? Provavelmente não. Provavelmente levantou e foi limpar alguma coisa. Isso acontece porque o corpo precisa fazer algo com a energia que a emoção gerou. A ansiedade produz uma descarga de energia que precisa ir para algum lugar. E se ela não vai para o processamento emocional, para o choro, para a conversa, para a reflexão, ela vai para a ação física mais acessível. Jung descreveria isso como deslocamento. A energia psíquica que deveria ir para um lugar vai para outro. Não porque você seja fraco, mas porque o lugar original, a emoção real, parece perigoso demais, doloroso demais, confuso demais para ser acessado naquele momento. A limpeza vira uma válvula de escape, uma forma de sentir que algo está sendo feito quando, na verdade, o que precisa ser feito está esperando em outro canto da sua mente. Há outro tipo de pessoa que arruma a casa não por ansiedade,
mas por necessidade existencial. É a pessoa que não consegue funcionar com a casa bagunçada, que sente um incômodo físico quando algo está fora do lugar, que precisa que tudo esteja organizado para conseguir pensar, trabalhar, descansar. Isso não é toque necessariamente. Jung explicaria com um conceito mais profundo. Ele acreditava que o espaço físico é uma extensão direta do self. O que está em volta reflete o que está por dentro, e quando o externo está caótico, o interno sente. Para essas pessoas, organizar a casa não é compulsão, é regulação. É como ajustar o volume de um rádio que está alto demais. A bagunça é ruído, e a mente precisa de silêncio para funcionar. Se isso é você, a pergunta não é porque preciso de tudo arrumado. A pergunta é o que acontece dentro de mim quando as coisas estão fora do lugar. E a resposta provavelmente tem a ver com controle, com a necessidade de sentir que pelo menos uma parte da vida está sob seu domínio. E essa necessidade, na maioria das vezes, vem de algum lugar da história, de uma infância onde pouco estava sob controle, de uma fase da vida onde tudo parecia caótico, de um momento onde a única coisa que você podia organizar era o seu quarto. A casa limpa é, para muitas pessoas, a prova silenciosa de que algo funciona. Meu caro ouvinte, agora preciso te falar sobre uma diferença que quase ninguém percebe. Existe arrumar a casa para os outros e existe arrumar a casa para si mesmo. Jung chamaria a primeira de trabalho da persona. Quando você limpa porque alguém vai visitar, quando organiza porque tem medo do julgamento, quando a casa impecável é uma performance de competência, de controle, de perfeição, esse tipo de limpeza esgota, porque não é para você, é para a imagem que você precisa manter. A segunda, arrumar para si mesmo, é diferente. É quando você organiza o espaço porque isso te acalma de verdade. Não para mostrar para ninguém, não para provar nada, mas porque o ato de colocar as coisas no lugar te devolve a si mesmo. Jung diria que esse segundo tipo de organização é uma forma primitiva de meditação. Um ritual que conecta o corpo com a mente através de movimentos repetitivos e intencionais. Lavar a louça com atenção, dobrar roupas devagar, varrer o chão sem pressa. Nesses momentos, a mente para de correr, os pensamentos desaceleram e algo dentro de você se organiza junto com os objetos que está arrumando. A diferença entre os dois tipos é simples. Depois de arrumar para os outros, você se sente cansado. Depois de arrumar para si, você se sente em paz. E se arrumar a casa quando está ansioso não for fraqueza, mas a forma mais instintiva que a sua psique encontrou de cuidar de si mesma quando não sabe como. Pense nisso. Quando você não consegue nomear o que sente, quando a emoção é grande demais para caber em palavras, quando o mundo interno parece um labirinto sem saída, o corpo encontra uma solução temporária. Ele limpa, e essa solução não é perfeita, não resolve a causa, não substitui o autoconhecimento, a terapia, o diálogo honesto consigo mesmo. Mas ela faz algo importante. Ela te dá tempo, te dá movimento, te dá a sensação de agência num momento em que tudo parece fora de controle. Jung diria que o erro não é arrumar a casa quando está ansioso. O erro é parar ali. É achar que a gaveta organizada resolveu o que precisava ser resolvido por dentro. A limpeza é o primeiro passo, não o último. É o momento em que o corpo diz: algo precisa ser organizado. E a sua tarefa, depois que a casa está limpa, é perguntar: o que falta organizar aqui dentro?
A palavra-chave deste episódio é esta: quando organizo meu espaço, estou organizando minha mente. Não como justificativa para evitar suas emoções, não como substituição do trabalho interno, mas como reconhecimento de que o impulso de limpar quando está ansioso não é defeito. É a primeira resposta da psique a algo que precisa de atenção. Agora, não quando encontrar o momento perfeito para refletir, não quando a ansiedade diminuir sozinha, não quando finalmente entender tudo que sente. Agora, da próxima vez que se pegar limpando a casa sem ter planejado, há um gesto pequeno e possível. Pare por um momento, olhe em volta para o que já limpou e pergunte: o que eu estava tentando arrumar aqui dentro? A resposta pode não vir na hora, mas a pergunta já muda tudo, porque ela transforma um gesto automático em um gesto consciente. E a consciência, como Jung nos ensinou, é o primeiro passo para qualquer transformação real. Se esse episódio tocou em algo que você reconhece, porque você também levanta e limpa quando sente aquele peso sem nome, compartilha. Porque alguém na sua vida faz isso todos os dias e nunca entendeu por quê. E talvez essas palavras sejam exatamente o que essa pessoa precisa para perceber que por trás da esponja e do pano existe algo muito mais profundo pedindo atenção. Cuide da sua psique, meu caro ouvinte. Nos vemos na próxima jornada.